conquista envolve dificuldades, cada automóvel antigo tem uma história. E para começar, este modelo Aero Willys de 1962, que foi encontrado totalmente original. Esse Aero Willys foi adquirido em Lavras, Minas Gerais, de um senhor, inclusive aparece numa das fotos aí. Ele tirou esse carro zero e ele não andou quase com o carro. Esse carro eu comprei com 26 mil quilômetros. Chegando aqui o carro numa cegonha, eu tive que fazer o motor dele porque ele ficou muito tempo parado e acabou prejudicando a parte mecânica do carro. Mas ele sofreu apenas um polimento e está nesse estado que vocês estão vendo hoje. E este Fusca, também de 62, tem uma história muito interessante. O seu ex-proprietário presenteou a esposa com um carro 0 quilômetro. A partir daí, não havia mais espaço para o Fusquinha e ele corria um sério risco de ser despejado do seu lar. Depois de restaurado, ele ficou 14 anos escondido numa garagem lá. Inclusive o motor está com 800 quilômetros, é coisa novíssima. E acabei adquirindo o carro por um preço bastante razoável. Dei aquele, uma tratada, uma coisa assim, um trato pessoal no carro. E ele está nesse estado que vocês estão vendo aí, um carro seminovo. Inclusive com placa preta, né? Placa do ano. Isso valoriza bastante o automóvel. Esses dois carros, a DKV e o Interlagos, têm algo em comum. Foram os primeiros a serem construídos em nosso país. Esse é o primeiro esportivo nacional, o Interlagos. Ele foi batizado assim em homenagem ao autódromo de Interlagos, que leva o nome hoje de José Carlos Passe, que foi um dos corredores que aprenderam a correr num carro desse, assim como Emerson Fittipaldi aprendeu a correr num carro desse. Vocês já perceberam que eu estou falando de um carro de corrida. Era um carro de competição dos anos 60, no começo dos anos 60. É considerado dos carros brasileiros o mais raro de todos. Foram fabricados 822 unidades só desse carro. Existem hoje um cálculo aproximado de 300 a 400 unidades desse carro ainda sobreviventes. Alguns bateram, outros pegaram fogo, outros foram destruídos pelos playboys da época, porque era o sonho da juventude na época. Era o sonho de consumo da juventude, era ter uma Interlagos. E essa é a DKV, que por muito pouco não perdeu para a Romizeta o posto de o primeiro carro de passeio fabricado no Brasil. O automóvel, para ser considerado automóvel, tinha que ter 2 portas no mínimo. E a Romizeta só tinha uma porta. Então ela perdeu a alcunha de ser o primeiro automóvel fabricado no Brasil. E quem levou essa fama realmente foi a DKV Vemag. A Vemag fabricando a piruinha DKV. Então o primeiro carro fabricado em 1956 no Brasil foi a perua DKV. E em 1960, 61 começou a sair esse modelo que vocês estão vendo agora, que é o sedã da DKV, que era o sedã 4 portas. Inclusive as portas da DKV até 1964 ela abria para frente, abria ao contrário das portas que nós conhecemos hoje. E inclusive essa porta era chamada de déchavé. Por quê? Porque as moças, quando iam sair do carro, geralmente de saia, que naquele tempo a mulher não usava calça comprida, ela tinha que fazer o gesto para sair do carro. Então a porta era chamada de déchavé por essa razão. É uma curiosidade apenas dos anos 60 desses automóveis. E a DKV era a preferida dos taxistas da época. E a Volkswagen, de olho nesse importante mercado, lançou o seu modelo 1600. Mas o seu terrível apelido, Zé do Caixão, acabou assombrando e espantando seus possíveis compradores. A Volkswagen queria colocar no mercado um carro de 4 portas. Então ela fabricou o Volkswagen 1600. Ele nunca teve nome. Ele sempre foi simplesmente Volkswagen 1600. Porque ele já saiu já com o motor 1600. As pessoas, olhando o carro, como ele é quadradinho, como vocês estão vendo, e por causa desses puxadores que você vê de abrir a porta, apelidaram o carro de Zé do Caixão, em homenagem, talvez, ao José Mojica, né, o Zé do Caixão. E isso condenou o automóvel. Ele saiu em 69, 70 e algumas unidades em 71. 71 nem tem praticamente. 68 também foi lançado no finalzinho de 68. Então, nesses 3 anos, e foi o preferido dos taxistas, hein, depois. São Paulo e Rio, todo mundo só queria usar esses carros. Pela confiabilidade da mecânica Volkswagen da época, né? E também pela robustez do carro em si e por ter 4 portas. Então,
Mas foi um carro condenado. O povo condenou terrivelmente o carro por ser apelidado dizendo caixão. Ninguém queria mais o carro.